Bom dia, bem-vindos. Vamos começar agora o painel Desfossilização e a partir da economia circular, a contribuição do biogás para a transição energética no sul global. Aqui os organizadores desse painel são a Facer, a APLA, Geobiogás and Carbon, Itaipu Binacional e Parque Tecnológico do Itaipu. Então, só para fazer uma pequena apresentação, hoje os países emergentes em desenvolvimento, eles detêm apenas 10% da riqueza financeira global, enquanto são responsáveis por 40% da demanda de investimentos em energia e redução de emissões nos cenários climáticos da Agência Internacional de Energia, segundo eles. Então, esse painel vai buscar abordar essa questão crucial de transição energética em regiões no sul global. Então, a gente vai destacar um pouco a desfossilização como um caminho viável para isso tudo. Aqui eu queria, então, apresentar os painelistas. A Isabela Bolognese, Head de Meio Ambiente e Sustentabilidade ESG da Geobiogás. Eduardo de Miranda, diretor de Negócios e Empreendedorismo do Parque Tecnológico de Itaipu. Flávio Castellari, diretor-geral da APLA, que é o Arranjo Produtivo Local do Álcool. E Benjamin Ferreira Neto, vice-presidente do Conselho da Anfacer, a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres. Bom, como a gente vai adotar a dinâmica de hoje? Aqui cada um vai ter 5 a 7 minutos para falar um pouquinho de como estão traçando esse caminho. Depois a gente vai ter algumas perguntas aqui de mediação e, se vocês quiserem, também vão poder interagir com eles fazendo perguntas. Então, eu queria passar já para o primeiro apresentador, que vai ser o Eduardo de Miranda. Bom dia. Está funcionando? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora ele vai parar de falar. Bom dia a todas e a todos. Tá baixo. Ué, não tá funcionando. O meu tá. Alô? Alô? Bom dia a todas e a todos. Acredito que agora funcionou, né? Sim. É um prazer estar aqui representando o Parque Tecnológico Itaipu, a Itaipu e o CBiogás nesse painel. Eu vou falar um pouco sobre a produção de biogás, de biometano e algumas experiências que a gente desenvolve lá na Itaipu Binacional. Nós somos um ecossistema de Itaipu, ficamos em Foz do Iguaçu, no Paraná. A Itaipu é uma das maiores usinas produtoras de energia limpa do mundo e também diversifica e investe em novas pesquisas de produção de energia limpa, de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. É um pouco disso que eu vou passar para vocês. Antes disso, falar um pouco dessa nossa estrutura. Como eu já disse, a Itaipu Maior Energia, o Parque Tecnológico faz toda uma pesquisa e desenvolvimento de novas fontes de energia. Nós temos o Centro Internacional de Biogás, que foi fundado há mais de 10 anos, onde a gente desenvolve pesquisas através do biogás e seus derivados. Também temos o primeiro laboratório de biogás da América Latina, que fica dentro do Parque Tecnológico, onde a gente utiliza esse laboratório para fazer testes de pesquisas para o nosso ecossistema e prestamos serviço também para fora do nosso ecossistema. Um pouco da oportunidade do biogás são algumas as fontes de energia que a gente tem através do biogás, que é através dos rejeitos da agroindústria ou da indústria também, ou também do esgoto da questão urbana também. E nós podemos utilizar esse biogás para energia, para termoelétricas ou combustíveis avançados e também de diferentes formas. O case que eu gostaria de apresentar para vocês é a experiência que nós temos lá na usina, que é a produção de biometano. Nós temos uma planta interna que utilizamos ali o rejeito do esgoto, os restos de alimentos dos restaurantes e também toda a parte de poda e corte de grama. E com isso a gente utiliza todo esse rejeito, produzimos o biogás. Através do biogás, conseguimos fazer o refino para o biometano e produzimos e abastecemos a nossa frota. Nós temos em torno de 44 veículos leves
Desde 2017, nós utilizamos o biometano para abastecer esses veículos. Já foram reutilizados mais de 1.000 toneladas de rejeitos, produzido mais de 600 mil metros cúbicos de biometano. E com esses 44 veículos, a gente já rodou mais de 600 mil quilômetros dentro da usina, que foi quando foi implantada essa planta de biometano em 2017. Então, nós utilizamos ali toda a questão do rejeito da usina para a produção de biogás e biometano. Além do biogás também, a gente tem com o biogás, a gente tem uma outra pesquisa, uma outra linha de estudo, que nós vamos produzir o bioquerosene de aviação. Também dentro da usina, em parceria com o CBiogás, nós estamos desenvolvendo esse projeto, que é um projeto muito importante com a questão da poluição, que é a questão da emissão de gás carbônico pela aviação civil. E com isso, a gente está desenvolvendo essa pesquisa nessa planta, que nós vamos utilizar o biogás, que depois vamos gerar um óleo, que nós vamos adicionar o hidrogênio verde, para que nós possamos fazer essa biocombustível de aviação. Essa pesquisa ela está em desenvolvimento, nós estamos validando ainda as tecnologias, validando o conceito, para depois conseguir produzir isso em grande escala. Então, uma planta, é um processo ainda experimental. Com essa economia circular, a gente vem através do biogás, a Itaipu, ela investe e busca a melhoria da qualidade da água do seu lago. E esse projeto de biogás começou lá atrás, lá mais de 15 anos, buscando uma forma de ter uma economia circular, que a gente possa levar renda e sustentabilidade para os agricultores, visto que a região oeste do estado do Paraná é uma grande produtor de proteína animal. E isso acaba influenciando na qualidade da água do reservatório, e por isso identificou-se no biogás há mais de 15 anos a oportunidade de se investir, de gerar uma economia circular para os produtores e ainda fazer o processo ambiental de diminuir a poluição e gerar uma renda também através da produção de energia ou do biogás ou do biometano. Com isso, o Parque Tecnológico Itaipu e a Itaipu, junto com o seu CBiogás, trabalham para que nós consigamos fazer a transição energética do Brasil, mas também consigamos trabalhar diferentes formas de renda, de suporte para as produções, e com isso nós estamos ajudando na transição energética do Brasil de uma forma de novas tecnologias, novas fontes de energia e também na questão da transição energética como um todo. Então, esse é um pouco dos cases, um pouco do que é aquilo que a gente faz no Parque Tecnológico em parceria com a Itaipu e com o CBiogás. Acho que é o mesmo. Obrigada. Agora, então, gostaria de passar a palavra para Benjamin Ferreira Neto. Então, faça. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos com muito entusiasmo. Expresso minha profunda gratidão pelo convite e agradeço aos organizadores por proporcionar essa valiosa oportunidade de compartilhar os avanços do setor cerâmico brasileiro no contexto da agenda climática. Ressalto em especial meu agradecimento à Apex por eleger o nosso case. O fato inédito se reveste em dois importantes arranjos produtivos locais, tanto da cerâmica e do álcool, e agradeço aqui a presença do Flávio, nosso amigo aqui, que sempre nos ajudou e nos dá a oportunidade de poder falar um pouco desse tema. Eu estou honrado em poder apresentar um programa abrangente do setor cerâmico brasileiro, em especial das indústrias do estado de São Paulo. Para dar início à apresentação, é importante falar sobre os revestimentos cerâmicos, que são pisos, azulejos, faixas e pastilhas, que têm como matéria-prima argila. Eles desempenham um papel fundamental no mercado da construção e decoração, sendo escolhidos por sua versatilidade, durabilidade e apelo estético. A indústria de revestimentos cerâmicos tem se voltado para práticas cada vez mais sustentáveis, onde os processos de produção estão sendo aprimorados para reduzir o impacto ambiental.
Dentro do setor cerâmico mundial, o Brasil é o terceiro produtor e consumidor, bem como o sétimo maior exportador de pisos e revestimentos cerâmicos. Em nosso país, ocupamos a 10ª posição como maior consumidor de energia elétrica e segundo maior consumidor industrial de gás natural, considerado um elemento indispensável à transição energética. Atualmente, temos 60 indústrias distribuídas em todo o território nacional, totalizando 137 marcas. Nesse próximo slide, podemos ver uma série histórica do volume de produção do revestimento cerâmico em milhões de metros quadrados desde 2019. Em relação ao processo produtivo utilizado nas fábricas brasileiras, nós temos duas tipologias. A via seca, que é um modo de produção do revestimento mais convencional e corresponde a 71% da produção. E também temos a via úmida, mais conhecida como porcelanato, responsável hoje por 29% de toda a produção. Outro fato importante é que durante todo o processo produtivo, 95% da água utilizada é água de reuso. Nesse quadro, considerando a produção de 2021, que foi de aproximadamente 1 bilhão de metros quadrados, verifica que o setor consumiu cerca de 2,2 bilhões de quilowatt-hora de energia elétrica e 1,4 bilhão de metros cúbicos de gás natural. Assim, foram emitidos 3,4 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente, o que corresponde a 3,26 quilos de gás carbônico equivalente por metro quadrado produzido. Em estudo realizado e divulgado neste ano pelo Centro Cerâmico do Brasil, verifica-se que as emissões na produção brasileira de cerâmica são menores quando comparadas com as produções espanhola e italiana, duas referências mundialmente conhecidas. Antes de entrarmos no case do biometano propriamente dito, quero fazer uma breve apresentação da representatividade da produção de cerâmica do Estado de São Paulo dentro do contexto brasileiro do setor. Hoje, a chamada produção paulista é representada por 23 indústrias e corresponde a 65% da produção nacional, considerado o maior polo produtor do Ocidente. Nesse quadro, podemos ver a série histórica desde 2019 do volume da produção paulista em metro quadrado. O processo produtivo também é realizado em duas tipologias. A via seca, que corresponde a 82% da produção paulista, e a via úmida, a 18%. Aqui observamos a produção paulista de 2021, que foi de 676 milhões de metros quadrados, sendo o consumo de energia elétrica perto de 1,1 bilhão de quilowatts-hora e de gás natural de 797 milhões de metros cúbicos. Nesse contexto, emitiu-se 1,7 milhão de toneladas de gás carbônico equivalente, o que corresponde a 2,65 kg de gás carbônico equivalente por metro quadrado. O termo de cooperação técnica entre o setor cerâmico e o sucro energético foi assinado neste ano de 2023 no chamado Polo Cerâmico na cidade de Santa Gertrudes, região que fica no interior do estado de São Paulo. O projeto consiste no uso de resíduos da produção de cana-de-açúcar para gerar biogás e convertendo em biometano, que é um gás mais rico, mais limpo, para o processo de produção com a mesma eficiência do gás natural fóssil. Para isso, será construída uma usina de produção de biometano que estará conectada a uma rede de gás já existente nos gasodutos de distribuição. Hoje, a indústria cerâmica brasileira é 100% abastecida por gás natural fóssil e emite 3,26 kg de gás carbônico equivalente por metro quadrado. Nossa estimativa, quando atingimos um mix de 50% de biometano e 50% de gás natural, é que esse número seja reduzido para 2,21, uma redução significativa de 32%. A título de comparação, com o uso do gás natural, São Paulo emite 2,65 kg de gás carbônico equivalente por metro quadrado e com a utilização do biometano prevê reduzir esse número para 1,82. Portanto, a meta do setor cerâmico brasileiro até 2030 é usar o biometano como 50% da sua matriz energética paulista, perfazendo em números absolutos o uso de 1 milhão de metros cúbicos por dia, o que contribuirá para uma redução de 32% na emissão de gás carbônico do segmento. Dentro do campo da sustentabilidade, temos outras iniciativas setoriais, como o uso do hidrogênio na composição da matriz energética de nossas fábricas. É importante lembrar que o nosso setor, já no ano de 2000, iniciou no Brasil o que chamamos hoje de transição energética, substituindo o GLP pelo gás natural fóssil.
Comparado a outros combustíveis, o gás natural emite 27% menos de gás carbônico do que o petróleo, 44% menos que o carvão e 17% menos que o GLP. Também vamos avançar no projeto de transformação dos motores de nossa frota pesada, caminhões que transportam argila para nossas fábricas, do diesel para o gás natural. Atualmente, mais de 2.000 viagens diárias são realizadas no raio de 30 quilômetros dentro do Polo Cerâmica de Santa Gertrudes. Essas ações, somadas a nossas políticas e iniciativas sustentáveis, trarão certamente mudanças que irão impactar positivamente na redução da emissão de gás carbônico em todo o setor e no Brasil, proporcionando desenvolvimento ambiental, social e econômico para o Estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Para concluir, eu agradeço ao governo brasileiro, através da Apex, aos nossos parceiros APLA, Senai, Sindiceram e a Geotec e aos companheiros dessa sessão por essa tão importante oportunidade de mostrar iniciativas no nosso campo da sustentabilidade. Obrigado. O Obrigada. meu está funcionando? Todo mundo me ouve? Obrigada, Anderson. Vou deixar com você, Flávio. Bom, pessoal, eu tenho a difícil missão de falar da parte técnica em poucos minutos. Represento aqui a GEL Biogás and Carbon, que é a empresa que faz essa ponte, né, entre o setor sucroenergético, fornecedor da biomassa utilizada para a produção do biogás e biometano, e o setor de cerâmicas de revestimentos. Agora foi. Agora aparece aqui para mim também, tudo certo. Bom, só explicando então, né, essa produção de biogás, de biometano, já vou usar uma fala do Flávio aqui, que a técnica para a produção disso, ela é bem consolidada. Ela é antiga, né? Agora, dar escalabilidade para esse processo, para que ele se torne industrial, para que ele abasteça a indústria em um polo tão representativo como o polo de cerâmicas de revestimentos, é onde existe ali um fator que pode ser limitador. E é nesse contexto que a GEL aparece, utilizando a sua tecnologia e a sua referência e representatividade nesse sentido. A GEL é uma empresa é uma empresa jovem, nasceu em 2008, chamada também de GEL Energética. Hoje nós somos a GEL Biogás and Carbon, e eu vou explicar um pouquinho desse contexto também. E em 2012 nós implantamos a primeira planta de produção em escala industrial de biogás. E a partir de então, a GEL se preocupou com soluções inovadoras e tecnológicas voltadas para a produção de biocombustíveis para substituição dos combustíveis fósseis, que é o nome, né, do painel de desfossilização. Então, esse é o intuito, a desfossilização da indústria do mercado brasileiro. Para isso, a GEL conta com 4 grandes áreas de apoio: a área de engenharia, que trabalha no processo end-to-end, que a gente chama, que alinha o projeto conceitual até o projeto executado, né, a entrega pré-definida já para a operação. Nós temos também o GeoConnect, que faz a interface e o monitoramento contínuo ali de dados, extremamente importante para a tomada de decisões, para o monitoramento contínuo da produção de biogás, e assim definir o que, né, deve ser alinhado nesse processo. Nós temos também um laboratório que é referência internacional na parte de pesquisa e desenvolvimento voltada para biogás e para os seus produtos derivados. E temos também a Geogás, que faz a distribuição e comercialização desses produtos e seus derivados. Nesse contexto, a GEL trabalha para uma gestão responsável do ciclo do carbono. E por que essa gestão responsável do ciclo do carbono, né? É o que essa figura aqui ilustra. Nós recebemos resíduos, principalmente resíduos agroindustriais, em especial os resíduos, né, do setor sucroenergético, e esses resíduos chegam na nossa planta, que é essa parte roxinha aí do slide. Então, ao chegar na nossa planta, passa pelo processo da biodigestão anaeróbia, e é a partir desse processo biológico, extremamente difícil de ser controlado, e por isso que a produção industrial ela é tão representativa, nós convertemos esses resíduos para biogás. E a partir de um processo de upgrade, que nós chamamos, produzimos o biometano.
Também temos a produção de outros combustíveis avançados, como o SAF, por exemplo, que o Eduardo já contextualizou um pouco, e que entra no contexto da substituição do combustível fóssil para a aviação. Além de outros produtos, como a amônia verde e o metanol, por exemplo. Também realizamos, e aqui o contexto, né, desse ciclo responsável do carbono, a captura do CO2 para utilização em outros processos industriais. Por isso que é tão forte nos nossos processos, e aqui enfatizado por esse projeto, a economia circular. Nesse processo de digestão anaeróbia, além do biogás, e claro, né, o biometano, que é o nosso produto principal, é gerado um subproduto, que nós chamamos de digestato, que é um biofertilizante rico em macro e micronutrientes, que retorna para as lavouras que nos fornecem os resíduos. Então, ele substitui os fertilizantes sintéticos, ou seja, nós temos um fechamento, né, dessa circularidade do processo, devolvemos para aqueles que nos fornecem os resíduos um fertilizante ótimo para ser utilizado no solo, para produzir melhores produtos agrícolas, consequentemente, melhores resíduos. E, consequentemente, nós temos melhores produtos da digestão anaeróbia também. Bom, a Géola está presente em 4 regiões do país, com 8 plantas, entre processo operacional e processo de implantação também. E aqui eu chamo a atenção para a capacidade, nós temos plantas que variam com capacidades entre 12.000 metros cúbicos de biometano por dia, até 72.000 metros cúbicos de biometano por dia. Isso é escalabilidade industrial. Esse é o diferencial para conseguir abastecer um polo tão representativo nesse contexto desse projeto unificado que nós estamos apresentando aqui. Falei dessa importância e dessa relevância, né, de um biocombustível limpo, dessa sustentabilidade desse processo, mas quando a gente chama atenção para a matriz energética brasileira, ela é bastante diversificada, é pauta aqui da COP, né? Mas quando pensamos em relação ao uso do biogás, ele ainda é muito subutilizado. Nós temos pouco aproveitamento desse combustível limpo, desse combustível que está aí para ser utilizado. Então, só um contexto desse gráfico que é extremamente representativo. O Brasil ele tem um potencial a partir dos resíduos gerados pelo setor sucroenergético, pelo setor agroindustrial em conjunto, pelo setor sanitário, de 85 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano. Isso, gente, é o equivalente ao consumo de 40% da eletricidade brasileira hoje, ou 70% do consumo de diesel hoje, ou 100% do consumo de gás natural hoje. Então, existe uma capacidade possível de substituir os combustíveis fósseis e que nós precisamos utilizar, precisamos aproveitar esse potencial. E nesse contexto, claro, né, que se destaca o biogás, principalmente o biometano, no sentido da transição energética, portanto, como protagonista desse sentido, um protagonista da economia circular, conseguindo promover a substituição de combustíveis fósseis e, consequentemente, o contexto que nós estamos vivendo aqui na COP, de contribuir para a redução das mudanças climáticas. Reforço aqui a relevância desse projeto entre a união de 2 importantes hubs brasileiros e que contribuem para a redução dos impactos, né, das emissões geradas a partir do consumo de combustíveis fósseis, que a partir dessa substituição é possível alcançar em uma amplitude do projeto a redução de até 2,6 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Isso dialoga diretamente com a Agenda 2030, com os ODS e coloca, portanto, o Brasil como protagonista dessa transição energética tão importante que nós estamos aqui discutindo, né, nesse sentido aqui na COP. Eu finalizo destacando a importância desse projeto, a união entre esses hubs, os setores tão representativos, né, para o Brasil, como o setor sucroenergético, como o setor de cerâmica de revestimentos, que se uniram no sentido de conseguir produzir, de conseguir substituir as emissões de gases de efeito estufa, e que isso se alinha diretamente com a conformidade de padrões internacionais, como o CBAM, por exemplo, tão discutido aqui na COP, inclusive. O projeto ele reforça e encoraja a economia circular, como eu comentei, práticas mais sustentáveis, inclusive da parte agrícola,
mitiga, né, as causas e gerações de gases de efeito estufa, reforça a Política Nacional de Biocombustíveis, dá credibilidade aos créditos de descarbonização e também o potencial de certificados de biometano, por exemplo, e, claro, está diretamente alinhado aos impactos positivos no sentido econômico, ambiental e social. Por isso, a relevância desse projeto, a relevância da tecnologia utilizada, uma tecnologia prontamente disponível quando falamos no sentido de biocombustíveis, né? O biogás está aí para ser explorado, o biometano está aí para ser explorado. E eu finalizo já contextualizando, já que falamos tanto do Brasil, o cenário global, né, Flávio? O quanto isso também se torna representativo. Agradeço aqui os nossos contatos e vamos lá para a parte global. Por último, não menos importante, o Flávio. Parceiro de muitas décadas, né, Flávio? Sim. Estão me escutando, né? Boa tarde a todos. Prazer estar dividindo o painel com vocês, Eduardo, Benjamin, Isabela, sendo moderado pela Luciana, né? Velha amiga da Apex. Agradecer ao governo brasileiro, a Apex, a oportunidade de estar aqui na COP, dividindo um pouquinho da nossa experiência e podendo falar de um assunto tão importante para a gente, que é mostrar o modelo brasileiro de produção e uso de bioenergia e agora tentar apresentar uma situação favorável, né, da cana-de-açúcar, da bioenergia feita no Brasil, que pode ser escalonada a nível mundial. Eu represento um cluster de bioenergia no Brasil, né? Juntamos toda a cadeia produtiva dentro do nosso cluster. Nós temos desde as universidades, centros de pesquisa, parque tecnológico, as empresas que detêm, ofertam a tecnologia, campo, fábrica, logística, até a ponta final, que é a produção e a distribuição de etanol, açúcar, energia elétrica através da biomassa bagaço, e agora entrando fortemente no assunto que nos trouxe aqui no painel, que é o biogás, né? Então a gente quer trazer para a COP as duas palavras que, na minha opinião, são o sucesso do setor de bioenergia do Brasil, que foi a flexibilidade e a diversificação na produção, no nosso caso, usando a cana-de-açúcar. Se você pensar, você pensar hoje, o mundo produz 1,8, pouco mais, quase 2 bilhões de toneladas de cana-de-açúcar. É muita biomassa. 30% dessa biomassa, dessa cana-de-açúcar, é bagaço. Resíduo que a gente conhece no Brasil, a gente sempre usou lá no Brasil para produção de energia elétrica. Se você tirar o Brasil dessa equação, que são mais ou menos 600, 700 milhões de toneladas de cana, sobra mais de 1 bilhão de toneladas de cana, que hoje, na maioria dos países, está produzindo só açúcar. Não faz sentido você ter uma planta que funciona por uma temporada, né, por um tempo só, uma safra, e você não produzir bioenergia com essa matéria-prima se você olhar o Brasil. O Brasil, como todos sabem, começou em 1975, um programa de bioenergia. A gente pode muito bem, né, trazer essa informação, essa experiência para o mundo, né? Tirando aí, usando uma parte do discurso do nosso presidente Lula na abertura da COP, ele disse que nós precisamos sair das palavras e ir para a ação, né? Hoje o Brasil tem buscado tecnologias modernas, fala-se de hidrogênio, fala-se de SAF, fala-se de bunker, fala-se de eólica, solar, tem muita coisa sendo desenvolvida, carro elétrico, híbrido, carro a hidrogênio, só que o pessoal esquece dessa matéria-prima abundante, né, onde a gente tem mais de 600 usinas prontas, espalhadas pela América Latina, tirando o Brasil, pela América Latina, África e Ásia, que se a gente seguir o modelo que o Brasil usou em 1975, quando a gente decidiu sair da dependência do petróleo e buscar uma fonte de energia mais limpa, usando a cana-de-açúcar como matéria-prima, o que a gente fez? Metade da planta estava pronta, a gente já tinha as usinas de açúcar. O que nós fizemos? Adicionamos uma destilaria, melhoramos nossas caldeiras, e com isso a gente conseguiu gerar mais energia elétrica para mover nossa planta. A gente é independente da rede, a gente exporta energia elétrica para a rede, e a gente adicionou uma destilaria para produzir etanol. Você imagina instalar uma destilaria e melhorar a caldeira de 600 usinas ao redor do mundo. Com o Brasil,
com o que a gente tem de parque instalado no Brasil, a gente já está substituindo 50% da nossa gasolina. Com o que a gente tem instalado de biomassa ali, funcionando na parte elétrica, a gente substitui mais de 6% da energia elétrica produzida usada no Brasil e 16% se você pensar na matriz energética brasileira, que já é 50% renovável, 16% vem da cana-de-açúcar. Então, você imagina o potencial que o mundo tem de usar essa tecnologia, que é drop-in, né? Está pronta, está dominada, tanto biogás quanto energia elétrica com bagaço, quanto etanol, quanto açúcar, está pronto. Todos esses quatro são energia. Açúcar é a fonte de energia mais barata que o ser humano tem. Então, a gente começa a olhar agora a produção de etanol no mundo. A gente tem mais ou menos uns 103, 110 bilhões de litros de etanol produzido. Os dois maiores produtores de etanol são Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos, milho, Brasil, cana, e caminhando muito forte também para a produção de etanol de milho. Hoje já representa 20% da nossa produção no Brasil. A gente está diversificando a matéria-prima, né? Depois, seguindo o nosso caminho agora, uma parceria estratégica entre o Brasil e a Índia. A Índia começou a evoluir na mistura dela de etanol, saiu de 3% para quase 20% em 2025, eles querem chegar a 20% em 2025. Isso faz 5 anos. Então, você imagina como é rápido, como é fácil escalonar essa produção de bioenergia. Então, a Índia mostra como é fácil sair de zero praticamente para 20%, né, de mescla na gasolina deles, reduzindo as emissões e produzindo combustível localmente, trazendo desenvolvimento social, trazendo desenvolvimento econômico, melhorando a balança do país, né? Então, existe aí um potencial muito grande de ampliação, não só da produção de etanol, que é fonte de matéria-prima para a produção do biogás. Então, a gente precisa incrementar o etanol para melhorar a produção de biogás, para aumentar a produção de biogás. Então, a gente fala que a gente não compete com alimento, porque quanto mais cana a gente produz, mais açúcar a gente produz, mais etanol a gente produz, mais eletricidade, mais biometano. Quer dizer, é um ganha, 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 ganha. Não tem como perder num negócio desse aí. Tá? O potencial que a gente tem só no combustível líquido, se der uma olhada no consumo de petróleo, nós estamos produzindo muito pouco bioenergia, muito pouco combustível líquido. Isso pensando em biometano, pensando em bioetanol, pensando em energia elétrica. Se você juntar tudo, olha o tamanho do potencial que a gente tem, né, de produção de energia. Qual que é a vantagem que a gente vê? Na diversificação, é super importante. Se vocês olharem, com a cana-de-açúcar você consegue fazer o etanol. Nós estamos caminhando para o etanol de segunda geração, onde você consegue aumentar em 50% a produção de etanol usando a mesma quantidade de cana-de-açúcar. Quer dizer, você tem um potencial muito grande de crescimento. Para vocês terem uma ideia, no Brasil tem uma planta da raiz operando, mais 4 em construção. Quer dizer, nós temos 350 usinas que a gente pode anexar uma planta de segunda geração. Então, a gente consegue aumentar em 50% a produção de etanol do Brasil sem aumentar 1 hectare de cana. A gente está incrementando a questão da bioeletricidade, né? Melhorando as nossas caldeiras de alta pressão, usando tecnologia mais avançada cada vez mais. A gente partiu agora, como a gente falou, na produção de biogás, o que melhora reduz as nossas emissões, melhora nosso balanço energético, né? E você pode incrementar, inclusive, não só a produção de energia elétrica, mas você pode ir para o biometano, você pode ir para o biogás para atender o nosso grande parceiro aqui, que é a indústria cerâmica brasileira, que acreditou no setor, acreditou que a cana-de-açúcar pode ser parte da solução da transição energética do setor nosso. Estamos caminhando para a questão de pellet, um pouco mais devagar, mais para exportação. Países como a Europa estavam de olho nesse pellet feito de bagaço, e a gente está olhando o mercado em expansão. Para a gente atingir esse mercado em expansão, que é super importante, quando a gente fala de SAF, quando a gente fala de hidrogênio, de bunker, o que a gente vai precisar? Aumentar a produção de matéria-prima. Hoje, as duas melhores rotas mais promissoras para a produção de SAF é biodiesel, que é a primeira rota que já está dominada, já tem planta operando, e a segunda é etanol to jet, é álcool to jet. Então, se você vai precisar de matéria-prima, você precisa aumentar a produção. Nós estamos prontos para produzir todo esse SAF que a indústria aeronáutica demanda? Não, ainda vai precisar de melhorar a tecnologia. Mas quando essa tecnologia estiver madura, nós vamos precisar ter etanol suficiente para transformar isso em SAF. E aí, como é que a gente faz esse etanol até o SAF estar maduro? Fazendo mandatos
nos países de mescla de etanol com gasolina. Você cria um mercado, incentiva a indústria privada a investir, não necessita de subsídio, aí a própria indústria se retroalimenta no investimento, produz mais etanol, mistura na gasolina, e é daqui para frente, se o carro hidrogênio evoluir, se o carro a bateria evoluir, se o híbrido evoluir, nós precisamos menos de etanol, nós vamos ter toda a bioquímica para usar esse etanol, todo o SAF, todo o bunker, para absorver essa produção de etanol que a gente precisa fazer crescer. Só no SAF, até 2050, vão precisar de 450 bilhões de litros de etanol por ano. Nós produzimos 100. Quer dizer, existe um mercado enorme para a produção dessa energia. E você imagina você pegando todo mundo aqui, todo o sul, né, global, como hoje estão falando, né, produzindo bioenergia. Nós temos um potencial de um Oriente Médio verde em energia nos nossos canaviais. Você imagine quanta energia tem no nosso canavial. Para vocês terem uma ideia, uma tonelada de cana tem mais energia do que um barril de petróleo. Nós fizemos um estudo, dividimos a cana em 3 partes, e as 3 partes têm um conteúdo de energia mais ou menos parecido, que gira em torno de 600 kJ, e quando você pega, somando tudo, dá 1,2 kJ, quando você tem no barril, muito menos. Então, o potencial que a gente tem de escalonar isso aí, e agora, para vocês terem uma ideia, para instalar uma destilaria e melhorar uma caldeira numa usina, você precisa de 1 ano. Então, quer dizer, de hoje, se a gente decidir para 1 ano, a gente pode estar produzindo etanol e energia elétrica para abastecer esses países que estão em desenvolvimento, né? E com pouco investimento. Com pouco investimento. O retrofit de uma caldeira, a instalação de uma destilaria, são investimentos que são baratos, não são investimentos altos que é possível. Então, terminando e resumindo a minha apresentação, é mostrar para o mundo que existe uma tecnologia pronta, replicável, escalonável, matéria-prima abundante em mais de 100 países, né? E com mais de 600 plantas prontas que só precisa anexar uma planta de biometano, uma planta de etanol e começar a produzir bioenergia. Tecnologia dominada, usando resíduo. Se você pensar no bioetanol, não é nem zero emissão, é menos zero de emissão. Quer dizer, você tem uma vantagem muito grande. Então, a mensagem que a gente quer trazer para a COP do Brasil é: olhem o Brasil, são 50 anos de experiência, e a gente às vezes fica olhando tudo que é mais difícil, mais complicado, e esquece do simples. E às vezes no simples está a solução. Bom, começando as perguntas, vou começar pelo Eduardo, mas, por favor, sintam-se à vontade se quiserem responder também. Eu passo. No contexto atual, como é que o Brasil pode se diferenciar na produção de biocombustíveis? Nesse contexto atual, o Brasil tem uma grande vantagem competitiva. Nós possuímos, assim como o Flávio disse, nós temos a grande vantagem competitiva das biomassas, dos rejeitos de animais, e o Brasil tem essa vocação de buscar essas novas tecnologias. Nós temos uma grande diversidade. Eu acredito que não é só uma vocação diferente de outros países. A gente consegue reunir diferentes pesquisas de diferentes produções que a gente possa atingir o mercado e também levar novas tecnologias. Então, o Brasil tem a questão dos biogás, biometano, SAF, assim como a gente já disse, mas também temos a linha de hidrogênio verde, que o Brasil vem se destacando, já temos algumas usinas, já temos algumas plantas de produção que pode realmente reindustrializar o Brasil e buscar uma nova diferenciação, levando isso, buscando mais fontes de energias renováveis, mas também temos ali eólica, fotovoltaica, assim nós conseguiríamos produzir diferentes formas de energias limpas, que é o mais importante. Então, a gente consegue, através do biogás, ele também tem todo o lado ambiental, diferente de outras fontes de energia, que a gente está fazendo um serviço ambiental, pegando um rejeito do que ia para a natureza, do que ia estar poluindo, degradando, e a gente consegue reaproveitar isso e, de uma forma, produzir uma nova energia, um novo combustível, que seja elétrico ou para a mobilidade, com as reformas levando para o metanol, o biometanol. Então, a gente consegue ter essa diversidade. O Brasil tem essa grande oportunidade
de mostrar para o mundo, de ser um grande produtor de novas fontes de energia, de auxiliar na descarbonização, de buscar investimentos internacionais também, para aproveitar todo esse potencial energético que nós temos, que é muito diverso. Temos a cerâmica, temos a questão da cana-de-açúcar, temos os rejeitos da produção animal no Paraná, na região oeste, que é muito forte, e assim temos tantas outras pesquisas no Nordeste, tem diferentes pesquisas que buscam esse reaproveitamento. E o Brasil, acho que pode aproveitar essa nova oportunidade e agregar esse valor aos seus produtos. Então, quando a gente tiver uma cadeia que produz do frango, do porco, que ele produz toda a descarbonização, o nosso valor agregado nos produtos vai acrescentar. E isso vai facilitar e vai nos ajudar perante o mundo, perante o mercado, ao invés da gente ser só exportadores de commodities, a gente vai conseguir agregar um valor nos nossos produtos e levar essa exportação que pode ter uma reindustrialização, a industrialização verde do nosso país, agregando esses biocombustíveis, biomassa, a descarbonização e a transição energética. Obrigada. Agora para o Benjamin. Alguém mais que gostaria de comentar a pergunta? Bom, a gente tem o setor de transportes que impacta bastante nas emissões de CO2. Como é que o setor cerâmico brasileiro, que é o terceiro maior produtor mundial, estou certa, pretende combater isso? Bom, na realidade, o impacto da descarbonização na frota pesada é mais significativo ainda do que a gente teria na própria indústria, né? A substituição do diesel pelo gás natural e, posteriormente, o biometano teria um impacto muito maior, né? Nós, como eu comentei, o setor ali na região de São Paulo somente, circulam cerca de 2.000 caminhões diariamente transportando matéria-prima para as fábricas para poder alimentar o processo produtivo. Todos esses veículos hoje transitam com diesel, né? E nós estamos trabalhando em duas frentes. Estamos trabalhando tanto com caminhões vindos de fábrica, já dispostos, já desde a fábrica, com motores para a combustão de gás natural, como também para substituição de motores dos caminhões hoje já em circulação, né? Esse suprimento das fábricas hoje ocorre tanto através de frotas próprias das indústrias e de frotas terceirizadas, né? E em ambos os casos, quer dizer, tanto no caso do caminhão vindo de fábrica novo, como a substituição de motores, nós devemos estar nos próximos dias, nos próximos meses, estarem com esses veículos em campo para poder testar a eficiência deles, tanto no sentido energético, como no sentido da própria despoluição e da descarbonização que eles podem trazer para a nossa região, né? E, além disso, a nossa associação em São Paulo busca financiamentos que possam ser facilitadores para que essas substituições gradativas da frota possam ocorrer, né? Portanto, isso para nós é muito importante. Então, a nossa preocupação não reside simplesmente na substituição no processo produtivo, mas também no suporte e na demanda que ocorre para o suprimento das nossas fábricas. Obrigada. Agora para a Isabela. Com base no que a Itaipu vive, dessa visão de ecossistema, como é que vocês têm a percepção de transformação dos problemas regionais em ativos tecnológicos para contribuir aí para essa transição energética? Eu acho que a Itaipu, Eduardo, vai ter que responder. Desculpa. Sim, tranquilo, mas você quer falar sobre isso? Depois eu apresento o contexto. Nós temos alguns projetos na atuação do ecossistema, como eu disse, e a Itaipu lançou recentemente um grande programa, que é Itaipu Mais Que Energia, e esse programa busca atrair ou disseminar esse conhecimento para diferentes regiões. Então, a Itaipu hoje vai atender em torno de mais de 430 municípios no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, através desse programa de Itaipu Mais Que Energia, e dentro desse programa, olhando muito para a área ambiental e social, vão ser distribuídos mini biodigestores, que é o processo da gente, vamos popularizar, socializar, levar para as escolas, que as crianças aprendam desde muito novo toda essa questão, e com isso a gente pretende ampliar o nosso ecossistema de atuação, que hoje acaba sendo um assunto
já é consolidado, mas não é um assunto popular, vamos dizer. E a Itaipu vem trabalhando muito forte nessa questão do ecossistema para a gente levar isso para a região do Paraná, para que a gente consiga, de uma forma educativa, trabalhar de conscientização, também envolver mais pessoas e mais pessoas. Então, além da responsabilidade ambiental, também temos a diversificação das fontes de energia. Tem projetos também de energia solar e tantos outros dentro desse programa. Então, o nosso ecossistema hoje, a gente quer chegar também à sociedade para mudar os hábitos e, com isso, a gente conseguir melhorar a qualidade do meio ambiente e ajudar na transição energética, mas também trabalhando com toda a população e não só nas indústrias e nas empresas. Passar para o Flávio, desculpa. O que falta para que o modelo de produção e o uso de bioenergia no Brasil seja realidade nos países do Sul global? Bom, tecnologia nós temos, matéria-prima, fábrica pronta, falta vontade e política pública, né? Eu acho que o que existe hoje para dar esse segundo passo é vontade e política pública. A política pública é super importante no nosso setor, porque ele cria, né, um alicerce para que o investidor, para que o privado possa investir na produção. Para vocês terem uma ideia como é importante essa política pública para o mundo, e a gente tem que mostrar isso aí, o mundo tem que ver, hoje a maior fonte de energia que tem é madeira. É incrível você falar isso aí. Mas na África, por exemplo, as pessoas cozinham com madeira. Isso aí para a saúde da pessoa é terrível, né? O etanol pode ser uma solução para isso também. Então, ele pode ser uma solução social, uma política pública que impulsione até a questão de saúde da pessoa, porque você pode substituir a madeira por etanol gel em pequenos fogões, que são super seguros. Então, o que a gente precisa, e aí por isso que a COP é importante, por isso que nós estamos aqui, é política pública. Você imagina distribuir, né, produção de bioenergia para o mundo inteiro. Então, só precisa hoje de boa vontade, como disse o nosso presidente Lula no discurso de abertura, sair das palavras e ir para a ação. Essa é uma ação imediata que pode acontecer de hoje até o final do ano que vem. A gente está com produção ampliada mundialmente de etanol, energia elétrica e biogás. Então, eu acho que políticas públicas corretas, e o Brasil pode contribuir com isso. Nós temos aí um desenvolvimento de políticas públicas nos últimos 50 anos, né? Nós temos aí o RenovaBio, é fantástico, né? Que mostra a descarbonização efetivamente. Para vocês terem uma ideia, existem notas que diferenciam de planta para planta, de usina para usina. Então, a usina que é mais eficiente, ela consegue emitir mais crédito de carbono, a usina que é menos eficiente tem que correr atrás para poder fazer essas emissões. Então, a gente consegue hoje certificar que o nosso setor realmente está descarbonizando. Então, eu acho que isso aí a gente pode contribuir para o mundo, pode levar isso aí para o mundo, e o mundo precisa disso, e o etanol é parte da solução. Obrigada. Isabela, desculpa. E como a GeoBioGás em Carbon, ela pode mostrar essa escalabilidade para a gente, então, entrar nessa eficiência energética? Bom, em termos de escalabilidade, é uma união entre a tecnologia e inovação que a GEO ela está à frente, né? Nesse sentido, ela é referência brasileira nessa conversão e nesse potencial energético de energias sustentáveis. E em relação ao processo de transição energética, né? Falando nesse contexto mundial que nós vivemos, essa relevância tão grande dessas palavras, né, de transição energética, diria, assim como o Eduardo comentou bastante sobre o Brasil e o destaque do Brasil, eu diria que o Brasil ele é protagonista nesse sentido. A gente pode agregar valor aos resíduos, conseguindo convertê-los, né, algo que sai do passivo ambiental para algo que se torna em valor agregado, por meio de energia sustentável, de bioprodutos, como o caso do fertilizante, por exemplo. Isso gera muita competitividade quando a gente fala com outros combustíveis fósseis, como, por exemplo, o gás natural. Então, o processo de escalabilidade robusto como esse, que permite o uso contínuo, né, uma produção contínua de biogás, de biometano principalmente, vem à frente nesse contexto de transição, da possibilidade da redução das emissões de gases de efeito estufa, e coloca o Brasil, claro, nesse contexto de protagonismo mundial, pela possibilidade, como o Flávio ressaltou bastante aqui, de destaque das energias renováveis que nós temos e que nós podemos aproveitar, né, Flávio? Que está disponível, que é possível de ser aproveitado.
Obrigada. Direcionando um pouco para o Benjamin e para o Flávio. Bom, a gente viu ali nascer uma parceria grande dos dois setores para, então, fazer essa transição energética. Eu queria só ouvir um pouquinho de como que foi a ideia, essa união dos dois setores para esse objetivo. Bom, foi simples. Começou com um telefonema, em novembro do ano retrasado, de um amigo meu que está sentado ali, o Maurício Borges, dizendo: Flávio, nós temos um problema, nós precisamos fazer uma transição energética, precisamos descarbonizar a indústria cerâmica e a gente queria saber se você tem algum tipo de solução. E aí começou nossa conversa, fizemos um mapeamento junto, eles fizeram o planejamento de transição energética deles e a gente enxergou que o biogás produzido da cana-de-açúcar era uma solução, né? Ou parte da solução, pelo menos. Por quê? São Paulo hoje detém mais de 50% da produção de cana-de-açúcar do Brasil, né? A malha de dutos estão bem distribuídas dentro do estado de São Paulo. A gente já tinha experiências positivas na produção em grande escala de biogás, que esse é o grande problema, né? Quando você fala em commodity, né? O volume é importante, né? A gente mapeou, encontrou a GEL, né? O Alessandro está ali, sentado quietinho, observando a Isabela representar muito bem aqui a GEL. E a gente falou, poxa, tem essa solução. A gente começou primeiro substituindo, né, pensando na substituição, sentei com o Benjamin, falei: Benjamin, eu fiz um estudo meio por cima aqui, conta de padeiro, que nem chama, né? Não sei se dá para traduzir isso em inglês, mas falei: eu acho que você consegue substituir 50% do seu gás natural até 2030. Ele falou: tem certeza? Eu falei: não, mas vamos embora, né? Então eu acho que, brincadeira, né? Eu tinha certeza que conseguia, com a GEL aqui ajudando a gente, com certeza nós vamos conseguir. E aí a gente começou agora, como o Benjamin falou, tentar substituir a questão do diesel. Então foi uma parceria de dois clusters importantes, dois clusters que têm parceria com a Apex há muito tempo, né? Visando não só o mercado nacional, mas também a exportação, né? Então eu acho que é muito legal você unir esses esforços e que a gente pode ajudar também, né, os outros países com a nossa experiência, com os nossos erros e os nossos acertos, né, a chegar no que o Brasil tem hoje, uma matriz de 50%, caminhando para mais de energia renovável. Então, acho que essa união, esses dois clusters buscando a solução, foi o que aconteceu, e em menos de um ano nós já estamos aí colhendo frutos e colocando isso, né, trazendo para a realidade isso aí. E foi uma parceria aí, né, da Anfacer com o Benjamin, tem o Quillis lá em São Paulo nos ajudando na Aspacer, né, que está ali em Santa Gertrudes, comandando tudo lá, junto com o Eduardo, presidente, que está sentado aqui também. Agradeço o apoio de vocês, a amizade e o carinho que vocês trataram a nossa associação, e acho que é isso que é um dos fatores do sucesso, né? A amizade, a cooperação entre dois setores para atingir um objetivo comum, que é a descarbonização e a melhoria de vida, né, da nossa população. Obrigada. Eduardo, eu queria te perguntar mais uma coisa. Desculpa. Eu gostaria de complementar que um dos desafios que nós temos no setor cerâmico é que as nossas fábricas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. E achar um substituto para o combustível que a gente já vem usando não é uma tarefa fácil, né? Então, na realidade, quando nós pudemos encontrar a segurança transmitida pelo setor sucroenergético, pela disponibilidade de matéria-prima, inclusive na entre-safra, que pudesse dar sustentação ao nosso consumo, para nós, sim, foi uma situação bastante proveitosa e bastante tranquilizadora, né? Como vocês escutaram eu comentar, o setor cerâmico brasileiro é o segundo consumidor de gás natural industrial do país. Portanto, atender às nossas demandas não é um trabalho simples, mas, ao mesmo tempo, São Paulo, que é por onde nós estamos começando, tem sim um farto número de empresas, uma possibilidade enorme de fornecimento, principalmente no setor sucroenergético. Quer dizer, então nós temos sim essa possibilidade, buscamos essa segurança e encontramos na parceria essa possibilidade de fazermos essa transição, né? Nós, ao longo da jornada do setor cerâmico brasileiro de revestimentos, nós sempre fomos uma indústria extremamente competitiva e muito voltada
para descarbonização. Nós hoje temos o produto cerâmico mais verde do mundo comparado com outros concorrentes internacionais. Nós produzimos consumindo menos água, consumindo menos gás e menos menos água, menos gás por metro quadrado de cerâmica produzida. Isso já é um diferencial. A partir do momento em que nós passarmos a substituir parte do nosso combustível fóssil por um combustível 100% renovável, essa possibilidade, essa descarbonização existente, com certeza vai abrir novos mercados, facilitando que a gente possa romper algumas barreiras de alguns países que ainda temos dificuldade de acessar com nossos produtos. Portanto, isso, além de um ganho ambiental para o país onde a gente está, nós podemos sim aumentar a fonte de divisas e riquezas, gerando mais emprego e mais renda na nossa região. Obrigada. Bom, Eduardo, temos vários projetos aí no Parque Tecnológico. Como os interessados podem conhecer esses projetos ou acessar, quem tiver interesse, por exemplo, em investir, como é que pode proceder? Eu estava só um pouco nervoso, acabei passando a parte do agradecimento e do QR Code. Mas na apresentação tem um QR Code que lá nós vamos disponibilizar. Para quem está presente aqui ao final, a gente tem um material que tem todas disponível as possibilidades de investimentos, de parceria, ou se não também pelo LinkedIn, pelo meu próprio LinkedIn, Eduardo de Miranda, ou do Parque Tecnológico, pode fazer o contato e a gente conversar nesse arranjo de investimento, de parceria, de como a gente desenvolver isso. E antes da gente passar para as palavras finais, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta na plateia. Bom, então vamos agora começar pelo Flávio. Desculpa. Show. Ninguém entendeu nada. Eu vou que a gente explicou bem. Flávio. São só algumas considerações, de forma muito sucinta. Alexandre, do Parque Tecnológico Itaipu também. A Isabela tinha comentado sobre a amônia verde, né? E a gente sabe que, por convenção mundial, o hidrogênio verde só é verde por eletrólise e com fontes de eólica ou solar, né? O que para a gente, por exemplo, nós temos uma planta dentro do Parque Tecnológico há 10 anos já de hidrogênio, e ora quando a gente está com a solar, a gente está com hidrogênio verde, ora quando a gente está com o sistema auxiliar de Itaipu, nós estamos com hidrogênio renovável. Isso é somente uma convenção. E quando se fala, por exemplo, em amônia verde, né, o NH3, e aí a gente pega o hidrogênio do CH4, né, do biometano, eu também acho que o Brasil tinha que defender isso a níveis mundiais. Vocês falaram em captura de carbono, vocês já fazem captura do carbono, perfeito? Nós temos um processo em escala industrial de aproveitamento do CO2 e estamos em processo de desenvolvimento da nossa planta. Nós temos um parceiro que realiza o processo para aproveitamento na indústria alimentícia, para bicarbonato de sódio, por exemplo. Ótimo, é exatamente isso, esse era o ponto. Eu acho que nós tínhamos que, aí, com o poder público, com as autarquias, com os parques tecnológicos, primarmos por tentar mudar essa convenção da cor do hidrogênio, né? Porque por que não considerarmos do biometano o hidrogênio renovável, o hidrogênio verde, se você tem a captura do carbono? Em Itaipu, nós temos hoje lá o balanço de carbono do nosso lago, 32 vezes mais nós absorvemos carbono do que a gente emite carbono. Por que não considerarmos a energia, o hidrogênio produzido por energia hidrelétrica, o hidrogênio verde, né? Então, acho que isso é um ponto importante para nós discutirmos. Temos um potencial enorme no Brasil, acho que podemos ser precursores da transição energética. O Eduardo bem lembrou, lá no oeste do Paraná, a gente tem cidade com 6 mil habitantes e 80 mil porcos. Então, por que não transformar todos esses dejetos que, ora, vai lá para o nosso lençol freático, que vai parar no lago de Itaipu, transformarmos em biometano? A gente já tem esses projetos, né? Já temos plantas instaladas. Então, acho que a gente tinha que fazer uma união aí de todos os poderes para a gente tentar galgar isso aí. Ok? Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, Flávio, passar para você para as palavras finais. Você me devolveu. Desculpa.
Bom, as palavras finais são de agradecimento, né, por estar aqui, poder estar transmitindo um pouquinho da nossa experiência, reforçar que as tecnologias que estão vindo são bem-vindas, mas a gente tem que começar pelo que está pronto, né? Eu concordo com o Itaipu que a gente tem que fazer um movimento muito forte, né? Nós do setor temos todo o interesse de mostrar que o nosso hidrogênio feito de etanol também é verde, né? O nosso hidrogênio, né, feito de etanol soluciona toda a cadeia de distribuição de combustível, né? Porque você carregar um caminhão de hidrogênio, levar até um posto de gasolina, estocar isso num posto de combustível, depois abastecer o carro, tem toda essa parte de segurança, né? Então a gente também está caminhando para essa coisa. Por que que o nosso não é verde também? Já que vem da cana, que é verde, né? Então, quer dizer, também a gente acha que é verde. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar essas questões de políticas, essas convenções que são impostas. Eu acho que por hoje, regiões que estão com inveja da gente, né? Porque quando o cara olha o Sul agora e fala assim, poxa, o potencial de produção de bioenergia que tem aqui no Sul é fantástico, né? E o mundo, ele é movido por energia, né? Depois da Revolução Industrial, é food plus fuel, você não consegue viver sem energia, né? É ar-condicionado, é celular, é tablet, é sistema bancário. Você imagina hoje, se você não tem energia, o sistema bancário para, tem país que está sem moeda, o mundo para, né? Um médico não opera mais ninguém com bisturi e lanterna. Ele quer bisturi, agora é imagem. Então, quer dizer, o mundo precisa de energia, precisa de energia renovável. Então, eu acho que a gente tem que lutar para mudar essas convenções. Nós temos que nos unir no Sul, mostrar que nós podemos produzir energia renovável que pode vir complementar a fóssil e que a gente tem toda a possibilidade de contribuir com isso aí. E acho que através de políticas públicas, através de mudanças de normas, de visão e de preconceitos que existem, é o caminho. Muito obrigado a todos. Bom, pela logística do microfone, passar para o Benjamin, se for necessário, esse microfone. Bom, para nós foi um prazer poder fazer algum relato aqui junto com vocês, né? Escutar um pouquinho dos casos de Itaipu, né? Novamente conviver com a experiência do Flávio, escutar a Isabela falando um pouquinho dos conceitos da GEL e todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo desse tempo todo, e isso, mais uma vez, reafirma, né, a nossa confiança na parceria estabelecida e a certeza de que possamos, juntos, encontrar novos caminhos e alternativas para uma fonte de suprimento tão importante para nós, né? No caso, para nós, em relação ao setor cerâmico, né, a transição energética sempre foi um pilar fundamental nesse contexto, né? E ao investirmos em fontes de energia mais limpas e eficientes, nós não apenas reduzimos nossa pegada de carbono, mas também garantimos uma operação mais eficiente e resiliente a longo prazo, né? E esse é um momento crucial para catalisarmos as mudanças significativas de comportamento que envolve o setor público e privado. Eu acho que isso é fundamental. Nós estamos aqui discutindo, inclusive, alternativas onde ainda não se viu todo o potencial existente. Quer dizer, alguns conceitos e algumas premissas pré-estabelecidas precisam ser discutidas, sim, para podermos utilizar todo o potencial existente nos combustíveis renováveis e nos biocombustíveis, né? E para nós, sim, trabalhar nesse sentido vai trazer sempre um desenvolvimento ambiental, social e econômico para a nossa região. Portanto, para nós é muito fundamental estar sempre ligado a isso e estar sempre preocupado em sistematicamente utilizar as mais novas tecnologias e os avanços possíveis que ela traz na melhoria do nosso dia a dia. Obrigada. Isabela? Bom, eu agradeço também poder compartilhar nesse momento, discutirmos informações tão importantes, estar aqui também com o Benjamin, o Flávio, ouvir os cases de Itaipu. Reforço também o que os meus colegas comentaram entre a necessidade de união, né, entre setor público e privado, gerarmos estratégias e visibilidade, principalmente, para esse potencial energético que existe no nosso país, dar visibilidade ao biometano também. E eu só finalizo dando destaque ao visionário da GEL, que é o Alessandro, que está presente aqui,
que é o, né, o grande CEO da GEL e que teve, há alguns anos atrás, essa grande ideia de implantação em escala de produção de biogás. E hoje, né, estamos aí conseguindo ampliar cada vez mais essa usabilidade, né, desse tipo de biocombustível. Eduardo? Eu agradeço, foi um prazer poder participar aqui desse painel, representando o ecossistema, o Parque Tecnológico Itaipu, a Itaipu e o CBiogás. Agradeço a presença do diretor-geral brasileiro, Enio Verri, da Silvana, da Lígia, o pessoal da Itaipu que nos ajudou com esse painel aqui, e mostrar que a Itaipu, o Parque Tecnológico, a Itaipu, além de ser uma das maiores produtoras de energia limpa do mundo, ela também investe muito na transição energética, no meio ambiente e todo o trabalho que a gente faz. Então, além de produzir muita energia limpa, também está preocupada com a transição energética, investindo em diferentes formas, diferentes cases, há bastante tempo já para a gente ter um mundo mais agradável, um mundo menos poluído e que a gente consiga aproveitar também essas oportunidades que a transição, que a descarbonização está nos proporcionando. Obrigada. Bom, acho que aqui dá um grande orgulho a gente ver como investimento, tecnologia, cooperação entre empresas e cadeias, a gente pode exportar não só produtos, mas acho que o Brasil tem um grande potencial exportador de soluções para a transição energética, né? Então, a gente vê aqui o potencial no número de vocês, como é que a gente pode potencializar isso tudo, inclusive sem, por exemplo, desgastar mais área, plantar em mais área. Com tecnologia, a gente consegue a maior produtividade, maiores soluções e uma transição energética que é realmente uma referência para o sul global. Eu queria agradecer a todos e bom dia. E esperamos vocês aí no site, para quem está nos acompanhando. Nossa programação vai até o dia 11. E boa tarde a todos.